Olá, amigos internautas e telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, ou Luz para o Retorno. No nosso caso, Teshuvá, nós estamos nos referindo ao retorno às raízes judaicas do primeiro século da Era Comum, quando nós temos Yeshua e o início da nova aliança. Em nosso programa de hoje, nós queremos falar sobre a importância do trabalho do Mestre Yeshua, a quem temos como nosso Messias, como aquele que foi prometido pelo nosso povo, de acordo com as Escrituras, tendo ele cumprido muitas profecias a seu respeito, ainda em cumprimento nos nossos dias e que serão cumpridas em tempos vindouros. Nós sabemos que no ano 70 da Era Comum, o templo foi destruído, os sacrifícios pararam de ser oferecidos e, no nosso caso especificamente, que cremos em Yeshua, o temos como nosso Cordeiro, e o temos, portanto, como o Cordeiro de Deus que era oferecido de manhã à tarde, ou seja, diariamente, sacrifício contínuo, e temos na pessoa dele aquele que nos assegura, através do seu sacrifício, do seu sacerdócio, a remissão das nossas culpas. Então, é muito importante, nós vamos começar a analisar aqui. Primeiramente, a gente deve levar em consideração que Yeshua, ele não cumpriu todas as profecias a respeito dele. Ele veio inicialmente como o servo sofredor, como o Mashiach Ben Yosef, ele implantou no meio do nosso povo, por seu intermédio, a nova aliança, que não é um abandono da Torá, das tradições judaicas, dos costumes do nosso povo, muito pelo contrário, Yeshua veio trabalhar a internalização da Torá no coração do nosso povo que vivia numa época em que a espiritualidade estava em baixa, nosso povo estava sob domínio romano, parte das nossas autoridades estavam seriamente comprometidas com Roma. Roma foi muito inteligente quando fazia as suas conquistas. Roma escolhia as pessoas do próprio povo para continuar liderando o povo e com isso ela garantia a estabilidade do seu domínio. Yeshua, ele aparece há cerca de 2000 anos atrás e, com certeza, pelo teor dos seus ensinamentos, ele conquista muita gente no nosso povo. Nós temos falado aí que multidão de sacerdotes obedecia à fé já na era apostólica. Nos dias de Yeshua, Yeshua era procurado por muitos sábios, por muitos mestres do nosso povo. Ele ensinava nas sinagogas, ensinava no templo. Então, o trabalho de Yeshua alcançou sucesso, porque levou o nosso povo, como estava previsto pelo profeta Jeremias, que Deus renovaria a sua aliança, ou em algumas versões diz uma nova aliança, colocando a minha lei, nos seus corações. Yeshua teve pleno êxito nesse trabalho, que começou ali com seu antecessor, que foi Yohanan, João Batista. João aparece ali pregando a primeira mensagem, preparando o caminho do Senhor. João aparece ali pregando o arrependimento e a remissão de pecados para o nosso povo, que não estava bem espiritualmente. Há inclusive, nos ensinamentos rabínicos de nossos dias, algo que diga, que ensine
que ainda virá o Mashiach ben Yosef, justamente para exercer esse papel, para conduzir o povo a uma conversão, para tirar o povo da letargia espiritual e colocar esse povo em obediência a Deus. Esse líder seria um líder também político e, na sequência, viria então Mashiach ben Davi em glória, como está previsto nas Escrituras. No entanto, para nós, o Mashiach ben Yosef já veio, ele cumpriu muitas profecias, mas nos seus dias, ele foi interrogado. Eu quero ler com vocês aqui, no livro de Atos, no primeiro capítulo do livro de Atos, onde, após a sua ressurreição, Yeshua é interrogado pelos seus discípulos, aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6, diz-nos o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, obviamente que o grande objetivo da vinda de Mashiach era restaurar o reino. O reino estava em poder de Roma, a Eretz Israel estava em poder de Roma, oprimida por Roma. E os discípulos de Yeshua, os Talmidim, ou os Shalerim, os apóstolos, eles estavam preocupados. Yeshua havia morrido e agora havia ressuscitado. Então eles queriam saber se Yeshua iria restaurar o reino naquela época. Havia essa preocupação. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19 de Lucas, Yeshua faz aqui uma profecia a respeito do seu reino, dos dias do Mashiach. E aqui no capítulo 19 de Lucas, versículo 11, diz o seguinte: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou-lhes uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo havia de se manifestar o reino de Deus. Então, neste episódio aqui, logo após ali o encontro de Yeshua com Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, ele estava perto, se aproximando de Jerusalém, e então os seus discípulos estavam preocupados se o reino de Deus havia de se manifestar logo, naquele momento. Como lá em Atos capítulo 1, lá foi depois. Mas a gente vê que lá a preocupação continuava. Então Yeshua conta uma parábola para os seus discípulos, dizendo o seguinte: certo homem nobre partiu para uma terra remota, uma terra distante, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está,
servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás poder, terás autoridade. Então, esta parábola que Yeshua coloca ali para os seus discípulos, ela faz referência a quê? À volta de Yeshua. E ela demonstra também como seria a sequência do seu trabalho. Então, veja bem, ele fala aqui que certo homem partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. O que é isso? Isso significa que Yeshua ressuscitaria e iria para um lugar distante. Os inúmeros textos da Brit Hadashah confirmam, inclusive o que diz num dos salmos, que Deus disse para ele: assenta-te à minha direita, até que eu haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, de acordo com esse salmo, Mashiach deveria assentar-se à direita de Deus. Nós não estamos aqui para discutir a literalidade desse texto, mas a grande verdade é que o Messias deveria se assentar à direita de Deus, até que todos os inimigos fossem vencidos. O texto lido desta parábola que Yeshua fala, ele fala que ele partiria para uma terra remota. Esse homem nobre, ele não ficaria por perto, fisicamente, vamos assim dizer. É claro que espiritualmente sim, né, através do seu espírito, através dos seus anjos, dos seus melahim, ele estaria por perto, sim, mas fisicamente não, ele não estaria perto, estaria longe. E ele foi para este lugar longínquo a fim do quê? A fim de tomar para si um reino e voltar depois. Ele foi tomar posse de um reino. É isso que a parábola diz. Mas na sequência a parábola diz que os seus concidadãos, veja bem que quando ele faz essa parábola, ele ainda estava vivo. Ele ainda não havia morrido, ressuscitado. Então ele fala, mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. O que significa isso? Não queremos que ele reine sobre nós. Isso significa que ele seria, num futuro aí não muito distante, rejeitado. Isso ocorreu já depois, já na era apostólica. Continue conosco.